Bom, pessoal, como é que vocês estão? Aí eu aqui para mais um Nascido ESC, esse nosso bate-papo especial a respeito do quê? A respeito da palavra de Deus, onde nós vamos tirar suas dúvidas a respeito da palavra. E hoje o que eu trago para vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um material muito especial. Nós vamos começar um estudo sobre o quê? Sobre o calvinismo, sobre a teologia calvinista. E eu já adianto que depois dessa série, nós vamos começar no canal uma série sobre o arminianismo. Eu lembro que eu sou um pastor reformado, eu sou um pastor calvinista, então o que acontece? Eu vou ensinar o calvinismo e o arminianismo, mas não vou fazer apologética para ninguém virar reformado. A ideia é apresentar da maneira mais pura possível as duas doutrinas, ok? Então, entenda isso. Vamos começar pelo calvinismo. Então, nós devemos ter 5 a 6 nascidos ESC tratando do calvinismo. E aí a gente vai ter lá na frente, depois a gente vai começar uma série sobre o arminianismo. Afinal, quem era Calvino, quem era Armínio e toda essa questão. Então, vamos parar de conversa fiada e vamos para o estudo. Eu preparei um estudo muito especial para vocês, um estudo muito legal. Hoje nós vamos ver o calvinismo, nós vamos fazer uma introdução a ele e nós vamos dar uma olhada do desenvolvimento histórico, como é que ele decolou, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar minha tela para vocês. Como vocês sabem, essa tela é a tela do Logos Bible Software, tá bem? E essa é a ferramenta de sermão. Então o que eu faço? Eu monto os nossos esboços aqui do Nascido de Novo, aqui no Logos, bonitinho, para vocês acompanharem comigo. Se vocês preferirem a época antiga, onde só tava o gordo careca aqui falando com vocês, é só falar que eu volto ao sistema antigo, tá? Eu paro com essa questão de mostrar a tela. Mas eu acho que vocês vão gostar mais de acompanhar comigo, é ou não é? Então vamos lá. Calvinismo, introdução e desenvolvimento histórico. Preparei esse singelo estudo, espero que vocês gostem. O calvinismo é a fé reformada. Quando a gente fala de fé reformada, nós estamos falando de calvinismo. Não tem como a gente colocar pentecostal reformado. Não, a fé reformada, ela tem características específicas e a sua principal, para não dizer que é um sinônimo, ela é uma fé calvinista. Então vamos continuar. Mas pastor, o pentecostalismo, ele tem mais a ver com um continuismo. Vamos estudar. O termo reformado é hoje basicamente sinônimo de calvinismo. Historicamente, ele distingue as igrejas calvinistas das tradições luteranas e anabatistas, tá bom? Então o termo reformado distingue as igrejas calvinistas das luteranas e batistas. Mas não é só soteriologia? Não, calma. A teologia do calvinismo, ou a fé reformada, encontra suas raízes nos escritos de João Calvino, particularmente como expresso nas Institutas da Religião Cristã. E outra coisa, pessoal, o reformado, ele crê nos 5 pontos do calvinismo que nós vamos estudar nessa série, ele crê no calvinismo, nas doutrinas bíblicas da graça, e ele crê nos 5 solas da reforma. Então entenda isso, é que nós vamos trabalhar especificamente no calvinismo, nós não vamos entrar tanto na fé reformada, mas a gente vai ter também um programa específico sobre os 5 solas, fica sossegado. A teologia de Calvino centraliza-se sobre o quê? A soberania de Deus. As outras doutrinas são ligadas a essa premissa. Vamos pegar aqui. O que isso quer dizer? A teologia de João Calvino, pessoal, ela dá uma ênfase para quê? Que nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus grandioso. Nós temos um Deus que ele criou todas as coisas e ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Isso é muito importante. Então ele pode tudo. Se ele quiser estralar o dedo e acabar acabar com a brincadeira, fazer tudo virar cinza, acabar e fazer uma nova criação, ele faz sem ter que dar satisfação a ninguém. É que ele é um Deus perfeito e, portanto, a sua palavra não volta atrás. Mas é por ele ser perfeito que a sua palavra não volta atrás. Ele não está escravo à sua palavra, entendeu? E o calvinismo, ele parte do pressuposto do quê? De que Deus é soberano. E quando a gente fala soberano, ele é o único que pode tudo. Soberano, ele governa e ponto. Independente da nossa vontade, independente das circunstâncias. Ele tem a vontade, ele tem o plano,
ele executa e acontece do jeito que ele quer. A teologia de Calvino está apoiada na forma de muitas declarações confessionais que têm sido aderidas por séculos na Europa, Grã-Bretanha e na América. O desenvolvimento histórico da teologia calvinista. Calvino nasceu em 1509 e nos deixou em 1564. Nasceu em Noyon, Picardie, 97 quilômetros ao noroeste de Paris. Ele começou a estudar para o sacerdócio na Universidade de Paris, com a idade de 14 anos. Mas, através de um conflito com o bispo, ele abandonou tudo e foi estudar direito. Olha só, porque bateu de frente com o bispo e resolveu ir para o direito. Ele se tornou proficiente em latim, grego e hebraico. O interessante dele ter ido estudar direito, pessoal, é muito legal para a gente entender, é muito importante para que possamos entender. Por quê? Porque nós estamos falando de uma pessoa que ele era multidisciplinar, então ele pôde ajudar no sentido do governo quando ele esteve em Genebra. Ele não fazia parte do governo, mas Calvino, ele escreveu, ele tem muito a nos ensinar em diversas áreas. Sua conversão ocorreu através de seu contato com protestantes, provavelmente em 1533 ou 1534, mas existe pouca informação em relação a esses detalhes. Naquele ponto, Calvino rejeitou as superstições do papado, ou seja, a luta de Calvino foi contra o catolicismo, não contra você. Calvino, ele só sistematizou a fé protestante. Ele foi perseguido devido à sua fé, aprisionado, mas subsequentemente libertado. Ele encontrou refúgio em Basileia, na Suíça, onde ele começou seu extensivo ministério de escrita. Em 1536, Calvino publicou a primeira edição das Institutas, quando ele só tinha 26 anos, que é essa versão aqui, ó, que a editora Fiel publicou. Deixa eu pôr até aqui grande para você, ó. Essa daqui é a primeira versão que ele publicou, que nós temos ela em português, editada pela Fiel. O interessante é que se nós pegarmos a última edição, olha só, são 4 volumes exaustivos. Aqui nós temos um volume que dá no máximo 2 volumes. Para vocês terem uma ideia, o volume 4 da última edição é quase o tamanho da primeira edição. Ah, mas aí tem diferença de fonte, etc., mas não impacta tanto, não. Tá? Então, o que acontece? Foi a obra da vida dele. As Institutas foram escritas originalmente em latim e posteriormente traduzidas para o francês por ele mesmo. Ele revisava seus escritos constantemente, expandindo a primeira edição das Institutas de 6 para 8 capítulos, na quarta e final edição em 1559. Que é essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês, que era editada pela editora Cultura Cristã, e nós estamos esperando que eles façam uma reimpressão disso, porque faz muita falta. Essa última edição das Institutas é a mesma edição que foi usada para essas daqui, ó, que é a versão da editora da Unesp. Só que a qualidade dessa tradução é infinitamente inferior à das Institutas da editora Cultura Cristã. Realmente a editora Cultura Cristã é uma outra pegada. E também, se você preferir, você pode entrar em contato com a Felire na Espanha, que eles vão te mandar gratuitamente essa versão aqui, ó, que é a versão em espanhol. É uma versão muito útil, inclusive tem uma versão gratuita das Institutas, que você pode baixar na internet, que foi traduzida desta versão da Felire, tá bom? Preste atenção, porque tem 2 versões circulando aí na internet. Uma que é essa versão aqui pirateada, e a outra é uma tradução da versão em espanhol, portanto, é uma versão limpinha, você pode baixar. Presta atenção qual você está baixando. Foi em Genebra, Suíça, onde Calvino encontrou um amigo, Guilherme Farel, 1489 e 1565. Os livros de todos esses caras você acha na editora do Francisco Tourinho, tá? Ele está editando todos esses livros de todos esses caras. Um líder da Reforma. E desenvolveu as Institutas e também se tornou um líder na Reforma. Em Genebra, ele e Farel começaram a ensinar a teologia da Reforma, mas foram banidos de Genebra.
Calvino foi para Estrasburgo por 3 anos como um pastor para os refugiados franceses. Uma mudança na cena política em 1541 o capacitou a retornar para Genebra para trabalhar com Farel. Calvino serviu como pastor e como líder comunitário, formando uma união entre a igreja e o Estado. Sim, existia uma união em Genebra nesse aspecto. Deixa eu voltar aqui para ora, que eu fui mostrar as atitudes, esqueci de mudar a imagem. Ele impôs uma moral estrita sobre a comunidade, mas também desenvolveu o comércio de Genebra em um estado próspero. Ou seja, toda essa prosperidade que vocês conhecem de Genebra, que vocês conhecem da Suíça, vem do colo desse homem. Calvino também era um escritor prolífico, escrevendo comentários sobre 49 livros da Bíblia, bem como panfletos e a sempre expansão institutas, né? As institutas sempre sendo expandidas. Aqui no Brasil, você encontra os comentários de João Calvino, ó. Vamos aumentar a tela de novo, espero que eu não esqueça de diminuir. Ó, nós temos os comentários de João Calvino, que são editados pela editora Fiel aqui no Brasil, e pela Felire, ela traz os comentários de Gênesis, que infelizmente eu não tenho aqui na nossa biblioteca. A propagação do calvinismo. A influência de João Calvino foi sentida por toda a Europa quando seus ensinos doutrinários se espalharam rapidamente. O Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563 pelos amigos de Calvino, influenciou as igrejas reformadas na Holanda, Alemanha e na América. A Confissão Belga, escrita em 1561 por Guy de Brye, desculpa, mas eu não sei pronunciar, tornou-se o padrão de crença da Igreja Reformada Alemã. O Sínodo de Dort reuniu-se em 1618, 1619, condenando o arminianismo e os remonstrantes, e reafirmou a doutrina calvinista como expressada nas confissões de Heidelberg e Belga. Durante o período mencionado anteriormente, o calvinismo começou a substituir o luteranismo como força influenciadora da reforma. Isso que vocês têm que entender. O calvinismo também difundiu-se para a Escócia na forma do presbiterianismo. A partir da Escócia, o calvinismo podia finalmente afetar o quê? O puritanismo inglês. Os puritanos, muitos perguntam, os puritanos eram calvinistas? Sim, os puritanos eram calvinistas. John Knox, 1505-1572, que estudou sobre Calvino em Genebra, ele estudou com Calvino em Genebra, foi o líder escocês da Reforma. Ele retornou para liderar a Escócia em uma rejeição oficial da autoridade papal e a adoção de uma confissão de fé calvinista. Na Inglaterra, o calvinismo também prevaleceu desde que era a teologia subjacente aos 39 artigos de 1563 da Igreja da Inglaterra. O engraçado é que o John Knox fez um trabalho desse, onde em todas as ilhas britânicas, né, ele fez um trabalho tão bonito na Escócia, na Inglaterra, na maior parte das ilhas britânicas, e se eu não me engano é ele, né? Respondam, ponham aí nos comentários. É ele que o túmulo dele hoje está debaixo de uma vaga de estacionamento, né? Se eu não me engano, é. Os puritanos se tornaram uma força importante para o calvinismo na Inglaterra. Construídos sob o trabalho de William Tyndale e John Knox, os puritanos visavam purificar a Igreja da Inglaterra. Sabe, se você vê aquele filme das duas rainhas que tem na Netflix, você vai ver que o Knox ele é retratado como um homem de posição contra a rainha papista. Olha que interessante. Então é mesmo, eles eram corretos. Esses homens, nessa época, eles tinham uma tolerância muito baixa para o pecado. E a gente tem que se espelhar nesses homens. A colonização da América trouxe o calvinismo para as costas norte-americanas. Os padrões da Confissão de Westminster tornaram-se a doutrina das igrejas presbiterianas. Finalmente, o calvinismo produziu alguns dos excepcionais estudiosos e líderes cristãos, tanto na Europa quanto na América. Na Europa, Abraham Kuyper se tornou o primeiro-ministro e também um erudito calvinista. James Orr escreveu em defesa do calvinismo na Escócia. Enquanto isso, a América produzia indivíduos como notórios, como Charles e A. Hodge, ou seja, a grandiosa família Hodge, que nos brindou com duas teologias temáticas magníficas, William G.T. Shedd e J. Gresham Machen, Benjamin B. Warfield, Cornelius Van Til e muitos outros. Então esse foi o Nascido ESC dessa semana.
Pessoal, clica aqui na descrição, você tem um link para seguir a gente, você encontra o link do nosso curso de teologia, você encontra o link para as nossas outras redes sociais e também para baixar os nossos e-books gratuitos. Que Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.